Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Bem, hoje, nós temos mais um dia de palestra, que o nosso amigo Marcelo vai falar pra gente sobre a reforma moral. E a gente agradece todo mundo que está participando conosco através do canal do YouTube, a todos que aqui estão. E a gente pede para aqueles que puderem vir e que queiram vir à Casa Espírita, A gente o pessoal está tendo a reunião e pode vir até 35 pessoas. O pessoal de risco ainda, infelizmente, não pode vir, que é norma, Mas as outras pessoas que quiserem vir à casa, pode vir. E aqueles que não puderem, assistir a gente pelo canal. Bem, nesse momento, eu peço a todos que estão na sua casa para que coloquem uma água perto de você aí que está assistindo a palestra, para que, através do passe à distância, seja fluidificada a água para vocês estarem bebendo no final da reunião. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus e ao nosso Pai Criador. Senhor, bom Deus, muito obrigada, Senhor, pela oportunidade de aqui estarmos. Obrigada, Senhor, por mais um dia. Obrigada, Senhor, pelo sol que nasce todos os dias para nós. Obrigada, Senhor, pelas estrelas que iluminam para nós. Obrigada, Senhor, por tudo de perfeito que o Senhor faz por nós. Obrigada, Senhor, pelo nosso corpo. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de reencarnação. Ilumine, Pai, a cada um que aqui se encontra, a todos os espíritos que aqui estão, em prol de um tratamento. Ilumine, Pai, aqueles que não puderem vir, que estão em suas casas. Que o Senhor, Pai, possa passar o bálsamo da cura em cada um. Acalme-te, Pai, o coração de todos nós. E fortaleça, Pai, a nossa fé. Fortaleça-nos, Pai, para seguir o seu caminho e nos ilumine, Mestre, para seguir o seu Evangelho e em busca, Senhor, do amor que o Senhor nos ensinou. Hoje, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Boa noite, meus irmãos. Obrigado pela presença de vocês aqui hoje. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a reforma moral. O assunto que a gente vai falar é um assunto assim que nos marca, Porque faz parte da nossa evolução. Que a gente sem a reforma moral não há evolução. Na realidade, para estar falando sobre a reforma moral, hoje nós necessitaria aqui de um anjo, Porque um anjo que poderia nos falar bem sobre a reforma moral. Como a gente está longe de ser um anjo, Que a gente passa por esse processo todo ainda de melhoramento espiritual, então a gente erra muito, Tem várias dificuldades ainda. Então, dentro disso, ainda é difícil para a gente conseguir falar sobre isso. Para a gente conseguir viver a nossa vida dentro do nosso lar, dentro da nossa vida cotidiana, Nesse processo de melhoramento, nós ainda temos muita dificuldade disso ainda. A gente sempre pensa assim, se pudesse vir um ser de luz, um ser mais evoluído para poder falar sobre a reforma moral, geralmente é essa a ideia que a gente tem. Mas muitas vezes a gente talvez não entenderia, Ou muitas vezes a gente não se sentiria com uma pessoa como a gente, Porque a gente muitas vezes não sabe o que ele passou, Até chegar a ser um espírito evoluído. Dentro do cristianismo, a gente lê nas passagens de Cristo, Você vê que Cristo, quando ele veio à Terra, ele poderia ter escolhido espíritos evoluídos, para estar junto com ele. Mas não, ele escolheu pessoas simples, pescadores, agricultores, e pessoas do dia a dia como nós, exatamente para explicar e para mostrar para nós que é possível sim se melhorar, que é possível sim ser uma pessoa melhor. Mas
dentro do nosso dia a dia, a gente vê a dificuldade que a gente tem, né? Desse melhoramento espiritual, desse melhoramento, em geral, essa reforma moral que a gente precisa fazer, esse melhoramento íntimo que a gente deveria passar. Quando a gente estava vindo aqui para a Casa Espírita, a gente até foi virar uma curva, tinha um moço entrou na contramão. A primeira coisa que eu fiz foi xingar o moço, né? Xinga de tudo quanto é nome. Aí, na mesma hora que eu estava descendo, eu já pensei, nossa, imagina se esse moço for para a reunião, né? O que ele vai falar? O cara estava falando de reforma moral, né? Me xingou todo lá no negócio porque ele estava errado, mas mesmo assim eu não tive paciência com ele. Então Deus, Ele tem essa paciência com nós, né? Ele sabe da nossa dificuldade, Ele sabe que a gente ainda está, como se disse, iniciando ainda na escada evolutiva, né? Então Ele sabe das nossas dificuldades. Você pode ver, por exemplo, até na Terra mesmo, você pode ver que isso acontece muito. Né? Você pode ver uma mãe, por exemplo, muitas vezes a mãe vai visitar um filho na cadeia, aquele pra gente é uma coisa repugnante muitas vezes. Você pensa assim, nossa, ele cai um assassino, um estuprador, né? E a mãe vai lá, ama ele, né? Cuida dele, zela por ele. Né? Deus muito mais, né? Zela por nós. E a gente tem muito essa mania mesmo de julgamento, né? Sem conhecer o que levou a pessoa àquilo. E sem saber também, muitas vezes, sem saber que nós ainda estamos também evoluindo. Então nós temos essa dificuldade mesmo. Então a gente vai falar sobre a reforma moral hoje, assim, sabendo que eu também sou uma pessoa que estou passando por essa dificuldade, né? Todo dia lutando para me melhorar, né? E todo mundo passando por esse processo. Então a gente vai passar os slides para a gente conseguir entender um pouquinho sobre o que é reforma moral. O que é a reforma íntima, né? Ou a reforma moral? Ela deve ser compreendida como uma chave mestra para o sucesso de sua melhora interior e, consequentemente, da sua felicidade exterior. Quando fala ali da felicidade exterior, muitas vezes quando a gente alcança a felicidade interior, né, aquilo, né, a nossa felicidade na sociedade também, ela é melhorada. Essa ideologia que muitas vezes a gente tem, principalmente muitas vezes na casa espírita, muitas vezes falar que a Terra é somente um mundo de sofrimento. Eu falo assim, a Terra não tem felicidade na Terra. A Terra tem muita felicidade, né? Muitas vezes a gente não consegue observar isso, né? Mas quando você alcança essa renovação interior, você consegue ser mais indulgente e aprender com mais facilidade e ver as felicidades à sua volta. Hoje mesmo que a gente está passando por esse momento de pandemia, a gente vê felicidade em muitas coisas que antigamente a gente julgava coisas simples, né? Então essa felicidade interior, geralmente ela vai se exteriorizar ao nosso redor, né? Para que serve? Renovar as esperanças interior, tendo por meta o fortalecimento da fé, a solidificação do amor, a incessante busca do perdão, o cultivo dos sentimentos positivos e a finalização do aperfeiçoamento do ser, né? Porque muitas vezes a gente esquece que a gente não está aqui para ficar pagando dívidas, né? A gente não está aqui para a gente viver somente num karma, né? A gente está aqui para a gente melhorar, o aperfeiçoamento do ser, né? Então a gente tem que lutar, e tem que lutar para a gente nos melhorar. É difícil, mas desde quando você partiu, né? Desde quando geralmente a gente tem que ver assim, quando você nasceu, é como você tivesse uma casa e você tem que reformar aquela casa com você dentro dela, né? Quem já passou por reforma sabe que é a coisa mais difícil que existe, você reformar a sua casa e morando dentro dela. Então, quando você já deu aquele ponto de partida, você já vai ter que começar a se reformar, né? Então, cada passo que a gente dá no nosso dia a dia, essa reforma ela é feita, né, aos poucos. Desde quando a gente aceita a se mudar, né, a se modificar. O que fazer então, né? Realizar atos isolados no dia a dia, levando-nos a melhorar as nossas atitudes, alterando para melhor a nossa conduta, aproximando-a tanto quanto possível do ideal cristão. Por onde começar? Pela autocrítica, né? A gente próprio nos criticar, né? A gente não nos critica, geralmente a gente tem a tendência de
como se diz o ditado, né, puxar sardinhas para o nosso lado. Geralmente a gente tem certos defeitos, né, muitas vezes a gente não aponta nossos defeitos. A gente fala, eu não tenho essa dificuldade, eu não tenho esse problema. E geralmente as pessoas que estão ao nosso lado, muitas vezes por nos armar demais, muitas vezes não fala, né? Geralmente esconde ou finge que não vê. Então acontece muito isso. Então a gente tem que ter autocrítica, né? A gente tem que nos criticar e ver nossas dificuldades. Como fazer a reforma íntima? Né? Vamos fazer a reforma íntima bem, né? Está no Carl Schutter, tá, Fundamentos da Reforma, tá, de Abel Glaser. Embora uma linha de pensadores espíritas entenda que os meios a conseguir obra e esforço de cada um, as obras literárias estão repletas de indícios e dicas, né? Dentro da doutrina espírita, dentro de outros livros, dentro do budismo, dentro de vários outros tipos de religiões, sempre falam do melhoramento do ser, né? Sempre é uma busca pelo melhoramento do ser, né? O Siddhartha Gautama mesmo teve que passar por essa reforma, porque ele viu o que acontecia do lado de fora. Na realidade, foi tudo escondido dele. Mas depois, quando ele percebeu que existia pobres, existia doentes, existia sofrimento, né? Ele teve que passar por esse melhoramento até chegar na iluminação, que ele chamado de Buda, né? Até ele conseguir essa iluminação. Então foi uma dificuldade muito grande, né? Passou por muito sofrimento e que, na realidade, não sabia que existia. Né? Não sabia que existia essa dor, não sabia que existia pessoas velhas. Mesma coisa, se tudo fosse escondido de nós, né? Na realidade, a gente não ia melhorar nunca. Né? Nunca ia melhorar, porque, na verdade, a gente não ia conhecer o sofrimento. Marcelo, oi. Você falou aí da autocrítica, né, necessária para o nosso melhoramento. Mas por que ainda a gente critica mais os outros e não nos critica? Por que a gente ainda tem essa atitude negativa? Em geral, é exatamente por nossa falta de evolução, né? Porque como nós somos espíritos ainda imperfeitos, né, nós estamos ainda num mundo de pó expiações, né? Você pode ver que a Terra não vem de espíritos de alta hierarquia, né? Se contar dentro do contexto, né? São poucos, né? E até o Cristo, quando ele foi indagado, bom mestre, ele falou, por que ele me chamar de bom? Somente o Pai é bom. Né? Ele mesmo se intitulou o título de bom. Né? Então, na realidade, o ser espiritual está sempre em evolução. Né? Ele está sempre em evolução. O único que não se evolui mais é Deus. Que Deus é imutável. Deus não sofre modificação. O espírito em si, todos ainda evoluem sempre. Né? Evolui sempre, mas a gente sempre é assim mesmo, a gente sempre critica os outros, mas a gente não faz uma autocrítica da gente, né? Então por causa do espírito ser imperfeito mesmo. Muitos são os motivos que nos levam a casas espíritas, pelo amor ou pela dor, convite de alguém, hoje pela razão e etc. E o que acontece? Né? Muitas vezes quando a gente fala assim pelo amor e pela dor, ou pela razão, né? Ou muitas vezes pelo convite de alguém, né? E por outros motivos, né? Então, o que acontece? Assistimos palestras, recebemos passe, tomamos água frutificados e vamos embora. Somos espíritas apenas dentro da casa espíritas. Essas atitudes irão se repetir por longo tempo, mas à medida que vamos estudando e compreendendo melhor os ensinamentos espíritas, sentimos que necessitamos nos integrar mais nas ações de reforma moral da sociedade, e nada melhor para fazermos isso do que iniciando por nós mesmos, ou seja, que sejamos espíritos na convivência com o mundo, e isso nos leva à nossa reforma moral. Essa reforma moral, né, que ela é íntima, né, que ela é da gente, é muito difícil você se melhorar sem você melhorar quem está à sua volta. Geralmente quando você melhora, seu filho começa a observar, sua esposa começa a observar, e assim você vai seguindo como exemplo, né? Então dá certo que a reforma ela é íntima, né? E muitas vezes o que a gente faz? Muitas vezes quando a gente começa a ir em qualquer doutrinação, ir na casa das espíritas, a gente busca por alguma coisa. Ninguém vai, muitas vezes, somente por curiosidade. Geralmente está buscando alguma coisa. E geralmente quando ele consegue aquilo, no dia a dia dele, ele esquece. Ele não procura mais exercer aquilo que ele aprendeu. Então ele acaba esquecendo, e aquilo para ele
é um atraso, né? É um atraso. Então a gente nunca pode esquecer e tentar pôr isso em prática, né, no nosso dia a dia. É difícil, mas a gente tem que tentar. Como transformar-se? A reforma íntima constitui-se de atos isolados no dia a dia do encarnado, levando-o a melhorar-se nas suas mais variadas atitudes, para depois, ampliando o contexto, alterar sua conduta, tornando-a cada vez mais próxima do comportamento ideal e cristão. Caibra Schuller, Fundamentos da Reforma Íntima, item 75. Vemos, portanto, que a transformação pessoal só se efetiva em doses homeopáticas, consolidando hábitos a partir de pequenas atitudes reforçadas continuamente. Os vícios e as paixões são adquiridos da mesma forma. Por isso, são às vezes tão difíceis de ser combatidos, pois requerem o mesmo esforço para realizar um caminho de retorno. Quando a gente inicia um vício, alguma dificuldade que a gente tem, nunca é de uma vez, né? E a melhora também, ela não é de uma vez, né? Ela é como se refere a doses homeopáticas. São pequenas doses de melhoramento, né? Que até a gente chegar, até a gente combater aquele problema que a gente tem. Do mesmo modo como a gente iniciou esses vícios, né? Essas dificuldades, esses problemas que a gente tem. Como iniciar o trabalho de iluminação de nossa própria alma? Esse esforço individual deve começar com o autodomínio, com a disciplina dos sentimentos egoísticos e inferiores, com o trabalho silencioso da criatura, por exterminar as próprias paixões. O conhecimento é a porta amiga que nos conduzirá aos raciocínios mais puros, porquanto na reforma definitiva de nosso íntimo, é indispensável o golpe da ação própria, no sentido de modelarmos o nosso santuário interior na sagrada iluminação da vida. Para a gente exterminar essas dificuldades que a gente tem, esse esforço tem que ser um esforço individual, né? E tem que ser não uma coisa egoística. Tem que ter muita disciplina nesse contexto. Chico Xavier, quando ele foi começar, né, a vida mediúnica dele, o espírito humano, uma das coisas que ele disse que ele tinha que ter muito era disciplina. Era disciplina. Hoje a pessoa que segue uma carreira militar também, ele tem que ter uma disciplina. Ele tem que ser disciplinado. E na vida da gente, nós também temos que ter disciplina. Então, infelizmente, nós temos muita dificuldade de ser disciplinado. Quando o Emmanuel falou com o Chico, falou com ele 3 vezes que devia ter disciplina, a pergunta que ele respondeu: como é que eu faço para me ser disciplinado? Então ele teria que deixar. No caso dele, foi um caso muito mais difícil para nós, né? Largar, pode dizer, uma vida de família, né? De esposa, de filhos, né? Ele realmente se dedicou aos espíritos, se dedicou à vida dele, à caridade e ao amor, né? Para a gente hoje isso ainda é muito difícil, né? Nós vamos ter que começar com doses homeopáticas mesmo. O autodomínio implica no conhecimento de si mesmo, na autoridade e superioridade sobre os próprios sentimentos, o que confere ao indivíduo a competência necessária para vencer seus sentimentos inferiores, capitaneados pelo egoísmo e pelo orgulho. Perceba que o conhecimento não é tudo, apenas a porta, ou seja, o meio. O adjetivo só é alcançado com ações, né? O conhecimento, a evolução do ser, ela não tem como ser feita somente pelo conhecimento, né? A gente tem que ser pelo conhecimento e pela ação. A ação, o que acontece? É a mudança, né? A mudança do ser, né? O ser tem que ter essa evolução, essa melhora íntima. E a gente tem que se disciplinar mesmo com autoridade, né? Porque geralmente os problemas que a gente tem são problemas graves. A gente sabe aonde que a gente erra, né? A gente erra muitas vezes porque a gente quer. Para a gente vivenciar o Evangelho na sua maior plenitude, às vezes a gente acha que é vir aqui fazer a palestra, né? Mas na verdade
para a gente viver o Evangelho na plenitude, é quando você está sozinho, você, Deus e o outro. O outro é aquele que você negou o socorro, ou o outro que você ajudou. Então, quando ninguém está vendo o que a gente está fazendo, que é o momento certo da gente praticar o Evangelho que Jesus nos ensina. E essa mudança que a gente tem que fazer, essa autocrítica, é uma coisa muito difícil. Mas é um esforço que tem que ser feito diário, todos os dias. Porque é muito fácil a gente olhar o defeito do outro. E muitas das vezes, igual aquele ditado, né? Você está apontando o dedo, mas tem quantos apontando para você. Porque na realidade, é fácil a gente enxergar o defeito do outro. Mas é muito difícil a gente enxergar porque a gente não se avalia. A gente não se conhece. E a gente não se conhece por causa do orgulho que nós temos. Então a gente se acha superior às outras pessoas perante os defeitos que ela tem, que às vezes pode ser o mesmo que eu tenho. Realmente a gente tem muito essa dificuldade de nos analisar, realmente nos conhecer, né? Então a gente tem essa dificuldade também. Então muitas vezes se você não se conhece, como é que você se melhora? Né? Então já tem muita essa dificuldade. E realmente quando você se referiu aí, quando você sai, né, quando você sai do recinto onde você contempla a sua religião, né, independente de qual seja, e aí você fica cara a cara, né, com uma pessoa que está ali, que geralmente você teve várias dificuldades com ela, em outras vivências, né, pessoas rebeldes, com rancor, com raiva, e aí você tem que mostrar que realmente você é indulgente, né? Essa indulgência é uma coisa muito difícil da gente ter ainda, né? A gente ainda perdoa, a gente ainda ama, mas assim, indulgência eu acho uma coisa muito difícil para o ser humano. Hoje, por exemplo, no plano físico, na terra, né, no plano de expiações, ainda exercer indulgência. Porque aquele perdão sem nenhum tipo de mágoa, de amor verdadeiro, e não se ofende, né? Hoje a gente está falando de um espírito evoluído. Se um espírito evoluído, por exemplo, convivesse junto com a gente, né? Se a gente fosse casado com um espírito muito evoluído, para a gente seria uma coisa muito chata, né? Imagine só você estar ali casado com um espírito muito evoluído, né? Só você que erra, só você que xinga, só você que faz coisa errada. E a pessoa não se ofende e não se irrita com nada que você fala, né? Agora, quando a gente convive, né, as pessoas comuns, né, do dia a dia, esses espíritos imperfeitos, que ainda está evoluindo, né, um dia você erra, um dia outro erra, um dia um pede perdão, outro dia outro perdoa, e assim por diante. Então, essa vivência do dia a dia é aonde que a gente, né, é onde que a gente mesmo vai crescer de verdade, né, onde a gente vai nos melhorar. Renovações de atitudes. Até bom que esse aqui vai falar mais ou menos o que a gente estava falando. Isso é uma história. Um jovem foi ao médico queixando-se de dores abdominais. Tendo sido atendido pelo médico, esse atencioso realizou exames, fez entrevista, ao final chegou ao diagnóstico: cirrose hepática, doença do fígado e ingestão de bebida alcoólica. Enfermidade conhecida e facilmente tratável. Receitou o tratamento, onde o paciente deveria tomar uma medicação, fazer caminhadas diárias, ao final da caminhada realizar algumas ginásticas. O paciente saiu satisfeito, pois viria-se livre de suas dores. Ao final de um mês, retornou novamente o paciente ao consultório médico, onde o doutor atendeu solícito. Doutor, o tratamento não deu resultado, pois continua a sentir dores. O profissional estranhou, pois tinha confiança em seu diagnóstico, mas voltou a examiná-lo. O senhor tomou o remédio que lhe receitei? Sim, senhor, doutor, certinho, 3 vezes ao dia. O senhor fez as caminhadas para melhorar a circulação? 5 km todos os dias, doutor. O senhor fez as ginásticas como recomendado? 1 hora diária após as caminhadas, doutor. O senhor parou de beber? Ele falou, não. Não, doutor. E ainda continua doendo. Então acontece, ele fez de tudo, mas eu acho que era uma coisa que o médico nem precisava ter falado com ele, que ele deveria parar de beber, né? E ele continuou ainda a beber. Então, as pessoas assim, ele vê um problema ali, mas ele prefere tentar outras coisas, mas ele não prefere tentar resolver o problema que ele está com ele.
Então, geralmente, isso somos nós mesmos, né? Se muitas vezes a gente está olhando ali, a gente fala assim, ah, mas esse cara bobo, né? Poderia mudar, mas na realidade é a gente mesmo que é assim. A gente mesmo tem esse problema. A gente mesmo vê o erro da gente todos os dias, mesmo todos os dias a gente faz isso. E em O Livro dos Espíritos, no capítulo Conhecimento de Si Mesmo, a pergunta 919, Allan Kardec questiona os espíritos. Qual o meio prático mais eficaz que tem um homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? Um sábio da antiguidade vos disse, conhece a ti mesmo. Foi o que a gente falou. Conhece a ti mesmo. A gente tem que nos conhecer por ele. Nos conhecendo, nós podemos nos melhorar e rápido. Ali fala, é o jeito mais rápido, mais eficaz de se melhorar. Nós nos conhecemos. Fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava minha consciência, passava a revista o que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara alguma coisa, algum dever, se ninguém tiver motivo para me queixar-se. Santo Agostinho, O Livro dos Espíritos, Allan Kardec. Ele está falando que ele sempre passava uma reforma do que ele fez no dia. Se ele ofendeu alguém, se alguém estava se queixando dele, se alguém estava com alguma mágoa dele por algum motivo, ele fazia essa reforma todos os dias para o seu melhoramento. Marcelo, oi? Me permita, por favor. No começo você disse muito bem, para falar de evolução, seria necessário que fosse um anjo. E aí, quando você vem explicando, você tá, na sua sequência, chega em Santo Agostinho, que é, lógico, um dos anjos que nos acompanha, que nos dão dicas, informações e orientações. A diferença entre nós e esses espíritos mais evoluídos é que eles tiveram as oportunidades que nós hoje estamos tendo. Então, assim, não é uma diferença, um lapso de estágios. Ou seja, eles estão em estágios mais adiantados que os nossos. Mas o que é interessante quando Santo Agostinho dá essa dica, ele diz o seguinte: alguém tem algum motivo para queixar de mim? É como se ele nos fizesse fazer uma reflexão sobre eu tenho feito o que é necessário para que o outro passe a ter uma visão diferente da que ele tem da minha pessoa, do meu comportamento. É por isso que nós temos o benefício da multiplicidade das existências. Porque se em cada existência você conseguir acabar com um problema que te acompanha desde a eternidade que você se entende por existência espiritual, se você tiver uma oportunidade em cada existência e você aproveitar essa oportunidade, é a chave do sucesso dessa progressão espiritual para atingir esses anjos. Ou seja, daqui a uns dias estaremos como anjos falando dessa forma, como Santo Agostinho. Daqui a uns dias, muitos dias, né? Certamente. Com certeza, né? Aí, como se diz, não é uma receita de bolo, né? Mas ele dá uma dica. Até mais para frente, ele fala, ele se refere ao homem de bem. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos e a si mesmo, pergunta se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele. Enfim, se fez a outra tudo o que desejar que ele fizesse. Allan Kardec, o Evangelho. Ali ele está mostrando para a gente seguir aquilo ali, né, é bem complicado para nós hoje, né? É bem complicado para nós hoje. Mas assim, é uma dica que ele dá para a gente pelo menos tentar essa melhora, né? A gente pelo menos tentar essa melhora. Não é fácil. Está no Evangelho do Espiritismo, segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 3. Não apareceu no slide não, mas eu estou lendo porque agora está dando para ler. Enfim, né? O verdadeiro homem de bem não é um homem perfeito, né? O que ele quis dizer? Que não é um homem perfeito hoje, né? É um homem que todo dia ele está lutando, né? Para se melhorar, né? Ele comete um erro, mas amanhã ele não quer cometer o mesmo erro. É a mesma coisa que a gente faz, igual a gente falou aqui de receita de bolo, né? Uma coisa que você fazer uma receita de bolo, você troca alguma coisa na receita e toda vez o bolo dá errado. Aí você fala, não, eu estou fazendo o bolo errado, né? Aí você não quer fazer o bolo errado, você quer fazer o bolo do jeito que ele dá certo. Então você vai tentando ali, o bolo, quando ele dá certo, você vai seguir sempre aquela receita.
Então, essa dica que ele está dando para a gente, né? Esse slide bagunçou aqui o... Esse bagunçou um pouco os slides aqui. Vou para outra coisa. Vou fazer outras coisas. Mas aqui a gente vai falando o que der para falar mesmo. E igual a gente falou ali sobre o homem de bem, né? E geralmente quando a gente tem essa reforma íntima, é uma coisa muito difícil para a gente. Então a gente tem que lutar nessa reforma por causa da grande dificuldade que a gente tem. Então o ser espiritual, ser que vem à Terra, ele nasce todos iguais. Ele não tem diferença, nenhum ser nasce evoluído. Muitas vezes a pessoa vê o Cristo e acha que o Cristo ele já nasceu perfeito. A gente tem essa dificuldade, acha que o Cristo nasceu perfeito. Então, ele também passou por todo um processo evolutivo. Então, esse processo evolutivo, ele é paulatinamente. Acontece, ele é feito aos poucos. Ele não é feito todo de uma vez, né? Ele é feito aos poucos. Tem uma história que fala sobre o Benjamin Franklin, né? Que ele também tinha grande dificuldade. Ele era um homem muito inteligente, né? Ele tinha grande sabedoria, conhecia muitas pessoas, mas assim, as pessoas o rejeitavam muito. Por que o rejeitavam muito? Porque ele falava muitas coisas que não deveriam ser faladas, né? Muitas coisas que não deveriam ser faladas, ele pegava e falava aquilo ofendia as pessoas, né? Aquilo causava raiva das pessoas, e as pessoas se afastavam dele por alguns minutos, por algum tempo, né? Então não ficavam bem com ele. Então o Benjamin Franklin, o que ele começou a fazer? Ele começou, dentro daquelas dificuldades que ele tinha, ele viu que as pessoas não gostavam dele por aqueles motivos, por aqueles erros, por causa de erros que ele cometia. Muitas vezes ele tratava uma pessoa mal, ficava falando da vida de outras pessoas. E por esse motivo, o que ele fez? Ele pegou e inventou um manual, que é o manual que ele usa, né? Que seria o manual que ele usa. Então o que acontece? O manual que ele usa. Esse manual que ele usa é um manual de regras, né? Para ele se melhorar, né? Esse manual de regras ele criou por 14 regras para ele se melhorar. Então, nesse melhoramento que ele queria, que ele buscou, ele lutou todos os dias, né? Todos os dias nesse melhoramento. Então, na época, quando ele quis se melhorar, ele percebeu o seguinte, ele percebeu que quando a pessoa começa a se melhorar, eles estranham muito, mas não está na sequência, não. Tá não? Tá, não. A sequência está estranha. Aí por isso que tá. Eu tinha uma. Ali tá partindo para outra coisa. Acho que eu gravava. Vendo aqui, eu gravava outra coisa. Ainda aparece um outro slide antigo que estava aqui. Não tem problema não. Vamos pular para lá mesmo. Vamos. Vendo aqui. Está em outra coisa. Não tem problema não. Não tem problema não. Isso aqui deixa para um lado. Porque o slide pulou para outra coisa. Esse aqui estava gravado junto, pulou para outro slide, não tem problema não. Aí o Benjamin Franklin, quando ele começou a perceber que ele estava lutando contra isso, ele sentiu vergonha. Ele sentiu vergonha do seu melhoramento, né? Do que as outras pessoas iam falar dele. Né? E hoje, nos dias de hoje, nós também somos assim. Quando nós vamos passar por qualquer tipo de mudança, de melhoramento, nós nos sentimos vergonha,
né, de mostrar que nós estamos melhorando. Mas quando nós cometemos erros, né, nós não nos importamos de que todo mundo saiba dos erros que nós cometemos. Então, é uma boa também dica, né, uma boa dica desse melhoramento. E dentro dos estudos, dentro do livro dos Espíritos, nos ensina muito sobre isso. E no Evangelho também nos ensina muito isso. Quando você se refere muito a, por exemplo, a Maria Madalena, né? A Maria Madalena, ela era uma seguidora de Cristo, assim, ela era uma seguidora mesmo de Cristo. Ela largou tudo que ela tinha, né? Ela tinha uma vida bem assim, porque muitas vezes a pessoa confunde, né? Acha que Maria Madalena era uma prostituta, né? Então Maria Madalena não, Maria Madalena é uma mulher de posse, uma mulher de condições, né? E que largou tudo para seguir o Cristo. E o Pedro, por ter toda aquela dificuldade, o Pedro não aceitava Maria Madalena, né? Não aceitava ela junto com o Cristo. Por quê? Exatamente, o Pedro tinha toda essa dificuldade, né? Quando Cristo escolheu os seus apóstolos, né, escolheu os seus discípulos, todos eles tinham dificuldade. E Pedro também era um que tinha também essa dificuldade de melhoramento, né? Tanto que quando ele negou o Cristo, né, ele sempre dizia que não negaria, que não trairia, né? Quando Cristo perguntou se ele o amava, ele se referiu: claro que eu te amo, mestre. Sim, eu te amo. Sempre ele dizia que amava o Cristo. Mas mesmo assim, no momento da dificuldade, né, ele o negou. Então, na vida da gente também é assim. A gente passa por momentos na vida da gente que nos traz isso também. Que nos traz essa dificuldade moral. Muitas vezes a gente comete certos atos que a gente não queria cometer, né? E a gente comete, a gente não volta atrás, a gente não se arrepende, a gente não pede desculpa e não tenta se melhorar. Marcelo, oi. Lá no capítulo 17 do Evangelho com o Espiritismo, o título do capítulo é Sede Perfeitos, a busca da melhoria, da perfeição, melhoria contínua. No início desse capítulo, tem um trecho lá do Evangelho de Mateus, diz o seguinte: amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. E ele termina dizendo que não fazem, se unicamente saudares os vossos irmãos, que fazeis isso com isso mais do que os outros. Por que é tão difícil olhar para a cara de um cidadão, aquele que te fez o mal, aquele que te prejudicou, aquele que te deu um tombo, você que está no comércio deve passar por isso muito, né? Por que é tão difícil olhar para a cara daquele cidadão passando na rua, rir para a sua cara e não conseguir ter um sentimento positivo com aquela pessoa? É uma coisa assim, o espírita principalmente, né, que tem esse conhecimento de causa, né, para ele eu acredito que ainda seja maior, né, que muitas vezes, né, muitas vezes a pessoa tem o hábito ainda, que eu já vi muitas pessoas ainda pedir ainda que Deus me vinga, Deus recebe dele, né? Ele não joga, ele tira dele, mas joga nas costas de Deus. Assim, não, Deus vai cobrar dele, não precisa cobrar, não, Deus cobra dele, né? Então nem assim ele perdoa, nem assim ele deixa passar, né? Então nós somos assim ainda, porque nós estamos ainda na escala evolutiva, nós ainda estamos no comecinho integral da evolução. Então quando acontece isso, né, quando acontece de uma pessoa nos fraudar, né, de algum motivo, levar alguma coisa que é nosso, né, o Cristo nos aconselha, né, se a pessoa te levar a manta, entrega a capa também, se a pessoa te levar uma coisa, você devolve, se a pessoa te bater na face, você dê a outra face também. Mas nós não somos assim. Infelizmente, nós ainda temos muita dificuldade nesse ponto. Marcelo, é o seguinte, o espírita, ele, com esse todo conhecimento que ele tem, muitas vezes ele se cobra demais, tipo assim, poxa, mas eu ainda faço isso, eu ainda olho para uma mulher e tenho desejo por ela, eu ainda conto uma mentira desnecessária, e fica essa autocobrança exagerada às vezes, porque como se ele formou e falou para a gente.
É uma melhora aos poucos, degrau por degrau. Então, como não fazer para a gente ter essa autocobrança exagerada, mesmo tendo algum tipo de conhecimento, sabendo também das nossas dificuldades e colocar isso em prática? Como não se cobrar demais? Não ficar aquela coisa na cabeça. Né? A gente teria que ter o equilíbrio, né? A gente teria que ter o equilíbrio. Não também não se criticar, né? Não se autocriticar. E também não se exagerar, né? Não se exagerar, a gente teria que ter o equilíbrio no caso. E saber quando a gente errar também, saber que nós somos espíritos imperfeitos, né? Nós estamos ali para melhorar. Né? Nós precisamos melhorar. Então nós não podemos continuar no mesmo erro. Né? Não podemos continuar no mesmo erro. Então, muitas vezes também a gente sabe que existe lei de causa e efeito. Né? Tudo que a gente faz vai ter alguma coisa na frente, vai ter um efeito daquilo que a gente causa. Né? Muitas vezes a gente vai desejar um irmão para a gente uma coisa ruim, né? Aquilo é uma coisa que, com certeza, mais cedo ou mais tarde, a gente vai ter que resgatar aquela coisa ruim que a gente planejou. Então a gente tem que tentar mudar o máximo possível. É uma dificuldade, né, do ser espiritual passar por isso. É uma dificuldade, muitas vezes, ainda quando a gente vê quando a pessoa nos deve, né? Muitas vezes a gente passando ainda pela dificuldade, a época principalmente, né? Que é uma época que a gente está passando por a transição, né? As pessoas financeiramente não estão bem. Então, quando a pessoa te deve, você tem sempre aquela ideia, né, de forçar, né? Muitas vezes é exagerado, né? Então acho que tudo tem o seu limite, tudo tem o seu equilíbrio. Acho que a pessoa tem que chegar e conversar, né? Igual a gente faz com a nossa família mesmo, conversa, tenta entrar num acordo, né? Para a gente não se perder e ficar piorando cada vez mais. Quando você fala do espírita, né, no próprio capítulo 17, fala a respeito dos bons espíritas. Né? A nossa eterna briga, não pelo sentimento contrário à outra pessoa, mas pela má inclinação. Nós ainda somos muito rudimentares nos nossos sentimentos. É impensável para um ser humano comum, para um cidadão comum, ou até para um espírita comum, né, porque ainda não somos bons espíritas, conforme o Evangelho nos diz, é muito difícil para um ser humano comum ter um pensamento contrário, um pensamento de pensar, de achar assim, poxa, igual você falou agora há pouco, Deus vai cobrar para mim, né? Deus não vai cobrar da pessoa, o que vai cobrar é a lei de causa e efeito, é insubismável. Ou seja, a lei vai cobrar, né? E aí mas nós ainda temos nós ainda não somos verdadeiros espíritas. Nós estamos caminhando e alguém diz a diferença de ser e estar. O ser espírita são aqueles como Chico, como Divaldo, que mesmo assim ainda andaram dando uns tropeções aí nesse nosso mundo. Mas é característica do nosso mundo, né? Nós ainda vamos tropeçar bastante. Então, nesse momento, seria uma afirmação mais correta nós dizermos que nós estamos em estado de espíritas, mas ainda não somos verdadeiros. Aí alguém questiona isso, falando, está no próprio Evangelho, no capítulo 17, quando ele diz, o bom espírito é aquele que luta contra as suas más inclinações. Nós não conseguimos domar essas más inclinações ainda, mas estamos no caminho. A gente não consegue domar, mas a gente consegue, pelo menos, observar naqueles pontos mais marcantes onde a gente erra mais, né? Geralmente, a gente, trazendo de outros livros, né? Aqueles pontos mais marcantes onde a gente erra mais, onde a gente tem mais dificuldade. Muitas vezes uma pessoa que tem o hábito de fumar, ele fuma perto de outras pessoas, perto de outra pessoa, a outra pessoa não tem nenhum tipo de vontade de fumar, ele não tem inclinação nenhuma para o cigarro, e o outro ele já tem mais uma inclinação para a bebida, né? E assim por diante. Então, cada uma pessoa ele tem aquela dificuldade marcante que ele já traz de outras vezes, aquela dificuldade que ele tem que vai atrapalhar ele futuramente. É a que ele tem que mudar. Então, a gente tem que lutar pelaquela, né? E muitas vezes a pessoa fala assim, mas eu não sei como é a minha, né? Eu não sei qual que é o meu problema,
não sei qual que é a minha dificuldade. Ele sabe sim qual é a dificuldade. Geralmente ele prefere esconder ela, né, por vergonha, né, ou por medo. Ele prefere esconder ela do que lutar para tentar se melhorar. Então, na vida da gente, geralmente sempre a gente tenta esconder as nossas imperfeições. Mas a gente imaginando, por exemplo, quando a gente estiver no plano espiritual, onde não tem nada, onde você não pode se esconder, onde nada pode se esconder, a gente vai sentir vergonha lá também. Igual como eu disse, que o Pai, né, o Deus, ele não liga para as nossas imperfeições, né? Deus, ele é imutável, ele não tem essas mazelas que nós temos, né? Ele não tem ódio, ele não tem raiva, ele só tem amor. Então ele sabe das nossas imperfeições. Não é uma coisa, por exemplo, quando a gente tem um filho, né? Quando o filho da gente começa a andar, quando o filho da gente, ele está pequenininho, você ama muito o filho, né? Você ama muito o filho. Quando ele começa a andar, né, ele começa a se modificar, começa a se aperfeiçoar, né? Nem por isso você vai deixar de amá-lo, né? Você vai continuar amando ele do mesmo jeito. Mesma coisa Deus. Uns vão andar mais devagar, outros vão andar mais rápido, né? Mas de qualquer forma você vai continuar amando ele do mesmo jeito. Deus é do mesmo jeito. Ele vai continuar nos amando mesmo nós sendo imperfeitos. Então essas dificuldades que nós temos que lutar todos os dias contra elas. Fácil não é, né? Não é fácil. A gente passa por momentos que tem hora que dá vontade da gente desistir, né? Muitas pessoas passam muitas vezes certas pessoas estão passando por certa dificuldade. Você observa e pensa assim, nossa, como é que a pessoa pode sofrer por uma coisa tão simples, né? Você vê que a pessoa muitas vezes ele tenta tentar alguma coisa contra a sua própria vida, né? Aí você fala assim, como é que a pessoa consegue fazer isso com uma coisa tão simples? Ele muitas vezes não está vivenciando aquilo, né? Vivenciando aquela... Essa colocação que o Foed colocou aí, essa dificuldade nossa que nós temos, né, em perdoar, porque mexeu com o nosso brilho, mexeu com a nossa vaidade, com o nosso orgulho. Eu sabia que aquela pessoa me fez mal, outras pessoas também sabem, então eu estou passando de bobo nessa história. E essa dificuldade, como o Foed falou, a gente entrega para Deus. Mas nós não temos fé que a justiça divina vai ser feita. A gente não consegue esperar que essa justiça divina seja feita. Porque nós somos imediatistas. Nós queremos, a pessoa me fez mal, eu quero que ela quebre a cara de imediato. E Deus não é assim. Deus não é assim. E a justiça divina não é assim. Então, o porquê? Pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade e por nossa falta de fé em Deus. Porque nós acreditamos em Deus. Mas nós não temos fé em Deus. Porque a fé é ação. Né? Então, essa a nossa dificuldade. A partir do momento em que a pessoa ela tem fé, ela sabe que mais dia menos dia a pessoa vai ter que quitar aquele débito, né? Então ela fica tranquila, segura de si. Mas infelizmente nós ainda não temos essa segurança. Essa fé que geralmente a fé que a gente conhece hoje, na realidade não é verdadeira fé. Né? A fé com o tempo ela foi distorcida muito, né? A fé verdadeira que Cristo realmente se referia seria, que vem da palavra fidelis, né? Seria, na realidade não vem da palavra crer, vem na realidade da palavra ação mesmo, entendeu? Vem da palavra de ser fiel. Né? Ser uma pessoa que seja fiel às suas ações, né? Seja fiel ao bem, seja fiel ao amor, seja fiel à caridade, né? Essa é a verdadeira palavra que vem fé, que tem o significado de fé. Você pode ver que a palavra fé ela não tem um sentido de acreditar, né? Hoje ela tem um sentido de acreditar. Se você for lá no dicionário, né, que significa fé, vai ter escrito lá a pessoa que acredita naquilo que não pode ver, não é isso? Que aparece no dicionário, mas o fé não tem esse sentido. A fé tem um sentido, né, de você ser fiel, né, ser fiel às suas ações, né, ações do bem, ações da caridade, ações do amor, ações na realidade que Deus quer que você seja, né? E quando você se referiu aí a essa cobrança, né, que é evidente que vai existir, né, para todos nós, né, o Espírito, aquele que muito é dado, muito é cobrado, né? Quanto mais conhecimento o Espírito tem, quanto mais conhecimento
ele adquiriu, mais dele será cobrado. Muitas vezes a pessoa não tem conhecimento, né? O Evangelho fala que o homem erra, né? Não é por maldade, muitas vezes ele erra por falta de conhecimento. Então é comum, muitas vezes a pessoa ele está ali no erro, muitas vezes, e ele, com o tempo, ele chegar e perceber, nossa, como eu errei. É igual, por exemplo, quando a pessoa chega na fase adulta, né? Quando ele é um adulto, quando ele está criança ainda, aquilo para ele é a maior alegria, a maior felicidade, fazer certas coisas. Mas quando ele começa a crescer, ele começa a perceber, ele fala assim, nossa, como é que eu fazia aquilo? Né? Como é que eu tinha coragem de fazer aquilo? Então ele percebeu, ele evoluiu, ele melhorou, né? Quando eu era criança, eu pensava como criança, agia como criança, né? Agora, como eu sou adulto, eu tenho que agir como adulto e pensar como adulto. Então a gente não pode achar, por exemplo, com o pensamento nosso, né, essa cobrança, que Deus vai ter essa cobrança, igual você falou, essa cobrança imediata, né? Essa cobrança imediata, a cobrança vai vir, né? Independente do ser espiritual, ele, mesmo que ele deva, mesmo que ele erra, mesmo que ele não tenha o conhecimento muitas vezes ali do erro, do que ele está cometendo, ele, mais cedo ou mais tarde, ele vai ter que arcar com a lei divina, né? A lei divina não falha, né? Ela pode ser cobrada aos poucos, né? Ela nunca é cobrada por tanto que a gente deve na hora que, como se diz, na hora você tem que pagar. Muitas vezes ela é cobrada aos pouquinhos, né? Aos pouquinhos que ela é cobrada. Então, Deus é muito bondoso conosco, né? Se ele fosse cobrar a cada coisa que a gente faz, né? Dos erros que nós cometemos, então a gente não daria conta, ficaria muito, muito pesado para nós carregar. Então Deus não coloca fardos pesados no nosso filho, né? Isso consegue colocar somente fardos que a gente consegue carregar mesmo. Em termos de evolução, sabemos, né, que todos nós começamos no mesmo ponto, né? Todos nós começamos no mesmo ponto, só que uns vão estar andando, outros vão estar correndo, né? Mas agora o que levou uns a andar e outros correr vai depender de cada um, né? Nessa questão de todos nascer no mesmo ponto de evolução, para evoluir, por que muitos nascem em famílias mais estruturadas, que vai levar uma evolução mais fácil, e outras em famílias desestruturadas, que não vai ter uma evolução fácil? A gente pode estar falando de desigualdade social, né? Sim. Desigualdade social. Por exemplo, um espírito nasce numa família, por exemplo, numa favela, num lugar, né, onde tem muitos bandidos, outro nasce dentro de uma mansão, né, com todas as regalias, todo o dinheiro, toda a fortuna, né? Não necessariamente numa mansão, numa família que dá mais amor, porque muitas vezes também numa mansão ele vai estar nascendo luxo, só que não vai ter o amor necessário, não vai ter o equivalente para ele se tornar uma pessoa do bem. Isso vai depender muito do espírito, né? O espírito, talvez, a gente não sabe a história antiga do espírito. Muitas vezes o espírito escolheu, né, passar por aquilo, ele escolheu talvez por prova, para ver se ele resistisse aquela tentação, por exemplo, de nascer num certo lugar e passar por certa dificuldade, seria para ele um processo evolutivo. Mas o espírito, a todo momento, ele pode cair, né, se sucumbir nas suas provas, né? O que ocorre muito, né? O espírito, talvez a prova seja muito pesada para ele não consegue carregar, né? Mas isso geralmente é a escolha do espírito. Mas nem sempre nascer numa família rica, né, é um sinal que o espírito ele vai evoluir, porque se fosse assim a gente não via tanto, né? Muitas vezes o espírito nasce numa família que é muito boa, que dá muito carinho, dá muita atenção e tudo, mas lá está um espírito rebelde, entendeu? Que vai criar rebeldia dentro da casa, vai criar desavença, e muitas vezes ele pode até evoluir, né, na parte intelectual, né, mas a parte moral ele não é evoluído, né? É o que a gente vê muito acontecendo. Isso vai depender muito do espírito, mas dentro dos estudos do espírito, dentro do livro dos espíritos, nos explica que todos os espíritos nascem exatamente do mesmo ponto de partida. A parte das escolhas dele vai depender do ponto de evolução onde ele está, né? Vai depender dele, o caminho que ele vai querer trilhar. E é só isso mesmo. E obrigado a todos. Que Deus nos abençoe. Assim seja.
Nós agradecemos ao Marcelo, né, por essas palavras, pelo estudo da noite. E eu gostaria que agora, em nome, né, da Casa de Eurípides Barçanufo, agradecer a todos vocês que estão vindo assistir as reuniões aqui, agradecer a vocês que estão abrindo as portas das casas de vocês para nos receberem, agradecer a todas as pessoas das outras casas espíritas que estão nos auxiliando, vindo dar estudo aqui na casa, poder participar com a gente nisso. Voltem a pedir a vocês que continuem a se inscrever no nosso canal do YouTube, para que nós possamos atingir 1000 inscrições, para podermos melhorar ainda mais a qualidade das nossas transmissões. Pretendemos continuar com essas transmissões agora para frente, não vamos parar, e a partir do momento em que nós tivermos essas 1000 inscrições, nós teremos condições de fazer uma coisa melhor. Alguns passeios que a casa fizer poderão ser transmitidos para vocês, porque você da sua casa possa estar participando de tudo isso. Gostaria nesse momento de pedir a você, médium passista da casa ou de outras casas que estejam assistindo essa transmissão, por favor, agora durante a prece, nos ajudem doando a sua energia, vibrando pelas pessoas que estão aqui, pelas pessoas que estão nas suas casas, para que a gente possa dar o passe coletivo e, ao mesmo tempo, a fluidificação da água para aquelas pessoas que necessitam. Peço a todos, os nossos médiuns aqui já estão prontos, para que mentalizem agora, neste momento, estejam em prece, comecem a conversar com Jesus, conversar com a espiritualidade amiga, porque neste momento, a equipe de Dr. Bezerra de Menezes, junto com a espiritualidade da casa de Eurípides Barçanufo, pede licença para entrar na sua casa, para ministrar o passe em todas as pessoas que estão aqui no momento e que estão aí do outro lado nos assistindo. Pedimos, Senhor Jesus, a espiritualidade maior, que neste momento fluidifique essa água, essa vasilha de água, coloque nela o remédio para quem dessa água for usar. Senhor, te pedimos que através dos nossos mentores espirituais, da espiritualidade desta casa, que este passe seja ministrado neste momento a todas as pessoas. Que as pessoas que estão pensando em outras, que estão necessitando dessa energia, dessa vibração, que uma equipe esteja agora ao lado dessa pessoa, aplicando esse passe. Senhor Jesus, Divino Mestre, Pai amoroso, nos dê hoje, Pai, tudo aquilo que viemos aqui te pedir, mas que saibamos que aquilo que nós pedimos somente receberemos se o nosso coração estiver aberto para receber, se nós tivermos merecimento para receber tudo o que pedimos. Mas sabemos que nenhum pedido fica em vão. Sabemos que dentro da programação de cada um de nós, a espiritualidade está ali atuando, está auxiliando a todos. Pai, mais uma vez, como em todas as reuniões pedimos, pelo nosso planeta Terra, que está doente, está necessitando da nossa vibração, que possamos, Pai, a partir de agora, mandar vibrações positivas para o nosso planeta, que ele está precisando. Mandar vibrações positivas para os nossos governantes, para que eles possam fazer o que for melhor por nós, pelo nosso país, pelo nosso planeta. Que a espiritualidade, neste momento presente, na casa de cada um de vocês, e aqui na casa de Eurípides Barçanufo, esteja dando aquele bálsamo, aquele abraço gostoso. Que Maria Santíssima, Jesus, toda a espiritualidade esteja neste momento transferindo para cada um de vocês essa energia benfazeja e que possamos levar essa energia a todos, que possamos ser luz a todos à nossa volta. Senhor, que essa luz se espalhe por todo o planeta Terra, hoje, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus.